A filha dos nossos irmãos, Davi e Cris, viveu boa parte da vida com católicos. Por isso, quando chegou entre nós, comumente ela se dirigia a mim por Padre Renan. É sério. Eu compreendia, pois ela estava em um tempo de transição, aprendendo novos hábitos, conhecendo novos lugares e pessoas. Mas enfim chegou o dia do troco. Recentemente, a mesma menininha se encontrou com o padre com quem vivia antes. E o que vocês acham que aconteceu? Oi, pastor fulano de tal. Ela ainda está em adaptação, irmãos. Sem querer, ainda faz alguma confusão. E é compreensível. O que eu não entendo tão bem é a confusão que nós fazemos em relação à missão da igreja. Cada um parece ter uma opinião diferente. E cada igreja parece desejar escolher a própria missão. Será isso possível à luz das Escrituras, irmãos? Eu penso que não. Pois, como disse o presidente eleito na última semana, missão não se escolhe, missão se recebe. Ele está certo. Não podemos tratar a missão da igreja como um produto que está disponível em alguma prateleira do mercado gospel. Não é assim que funciona. Nós não escolhemos que tipo de missão vamos realizar. Nós recebemos uma missão do próprio Senhor. De acordo com o Salvador, a igreja não deve fazer escolhas quanto à missão. Ela deve fazer discípulos de todas as nações, cumprindo assim a sua missão. E é sobre esta missão internacional que Lucas começa a nos falar agora, a partir do capítulo 13, de seu relato histórico sobre o crescimento da igreja. Vamos ler os primeiros versos deste capítulo? Leremos do verso 1 ao verso de número 13 nesta tarde. O texto sagrado nos diz: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. E João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu, chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo e inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade.
quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. De Pafos, verso 13. Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. E João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Oremos ao Senhor, irmãos. Pai, muito obrigado pela rica oportunidade que temos de prestar-te um culto. Ajuda-nos, por favor, Senhor, a adorar como convém e a fazer deste momento um momento de louvor à tua glória. Agora que vamos ouvir a tua palavra, assiste-nos, ó Espírito Santo de Deus. A mim, pregador da tarde, aos meus irmãos que ouvirão a tua palavra. Que por ação do teu Espírito, ouçamos a tua voz e que as nossas resistências sejam jogadas abaixo. Que entendamos a nossa missão e que respondamos ao que tu espera de nós no que diz respeito ao envolvimento com ela. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. O esboço de Atos está sendo fielmente concretizado ou cumprido, irmãos. O Evangelho foi pregado em Jerusalém, também foi pregado na Judéia, e já chegou até mesmo aos samaritanos. É hora de avançar, de alargar os horizontes da pregação, levando-a aos confins da terra, exatamente como Jesus prometeu. Tudo parecia estar pronto a esta altura. Como comenta o Dr. John Stott, os dois diáconos evangelistas, Estevão e Filipe, prepararam o caminho. O mesmo fizeram as duas principais conversões relatadas por Lucas, a de Saulo, o perseguidor, e a de Cornélio, o centurião romano. Evangelistas anônimos foram até mesmo a Antioquia. Mas até este presente capítulo, a ação missionária da igreja sempre esteve limitada à Palestina e, no máximo, à Síria. Ninguém tinha tido a visão de levar o evangelho às nações além mar. Chegou a hora de dar esse passo significativo, irmãos. Chegou a hora de Lucas nos apresentar o que um comentarista chamou de o capítulo mais importante na história das missões da igreja. Por que ele seria assim tão importante? Porque ele trata da missão internacional ou global da igreja. Por tabela, ele trata da nossa missão, enquanto igreja local também. Mas como a explicamos, Renan? Como podemos entender e praticar o que recebemos de Deus como missão? Ao estudar este primeiro texto, que abre a terceira sessão de Atos, nós podemos encontrar verdades bíblicas sobre a missão da igreja. Inicialmente, podemos dizer que a nossa missão começa na própria igreja, irmãos. É com ela que Lucas abre este capítulo. De acordo com o que viu,
A igreja de Antioquia era ao mesmo tempo internacional em sua essência e formadora em seu caráter. O verso 1 registra, acompanhe comigo outra vez. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Eram eles, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e por último, Saulo. Por um lado, Lucas está nos dizendo que naquela igreja havia pregadores e professores em abundância. Isso se dava, primeiro, pela providência do próprio Deus. Como ouvimos na última semana, foi Ele quem os posicionou em Antioquia. Mas isso também se dava, irmãos, porque aquela igreja investia na formação constante de novos obreiros. Por outro lado, o escritor está falando sobre a membresia cosmopolita da igreja. Havia ali gente de todo lugar do mundo. Por exemplo, tinha 2 africanos naquela igreja, na equipe pastoral. E ao menos um deles fora criado entre políticos e poderosos da Palestina. Sendo assim, como coloca um comentarista, esta igreja de Antioquia é uma espécie de microcosmos do que a igreja de Cristo deveria ser no mundo. Diversa e repleta de bons mestres e profetas. Mas ela não era apenas uma igreja internacional e formadora. Ela era uma igreja que adorava a Deus com seriedade, irmãos. É o que nós lemos no verso de número 2. Lucas registra, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Estamos diante de um culto. Um culto para o qual os irmãos deram prioridade. Por isso estavam jejuando. Um culto no qual a palavra de Deus era central. Por isso ouvimos o Espírito falou àquelas pessoas. Como ele o fez, não sabemos ao certo. Talvez tenha falado diretamente aos 2 missionários que seriam separados. Falaram, o Espírito pode ter falado no interior, no coração deles. Mas é possível que o Espírito tenha falado aos demais irmãos da igreja. E que assim, eles deveriam atender à voz de Deus. O certo, irmãos, é que o Espírito falou. Mas notem, não falou sobre qualquer assunto da vida. Falou sobre a missão internacional da igreja. O Espírito não disse àquelas pessoas presentes que daria a elas o sonho de consumo de cada uma. Que uma faria a viagem à Disney, que outra teria a casa dos sonhos, e que ainda outra ficaria rico num piscar de olhos. Não. O Espírito disse: separem-me Barnabé e Saulo para a obra do Senhor. E o que aconteceu, irmãos? O verso 3 nos diz assim: depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Não estamos diante de uma ordenação pastoral aqui. O apóstolo Paulo vai nos dizer em muitas de suas cartas que ele fora ordenado pelo próprio Deus ou pelo próprio Cristo. Estamos falando aqui, irmãos, de compromisso e identificação. A igreja que fica e os 2 irmãos que vão,
todos dependem do Senhor, por isso estão orando e jejuando. A igreja que fica está dizendo através desse gesto que os 2 missionários que vão nunca estarão sozinhos no campo. A igreja que ficou para trás vai orar por eles e está comprometida a cuidar deles no que for possível. Eis uma igreja missionária, irmãos. A igreja de Antioquia formava obreiros, separava obreiros e enviava missionários ao campo. Será que essa passagem, de alguma forma, retrata a nossa própria igreja? Eu acho que sim. Graças a Deus. Desde a minha chegada à IPBE, eu tenho tentado cumprir o que o apóstolo Paulo diz ser meu trabalho. Equipar os santos para o ministério. Através de aulas, reuniões, discipulado 1 a 1, oportunidades, irmãos da nossa igreja aprendem, crescem, se desenvolvem e amadurecem para servir esta e outras igrejas, como bons profetas e mestres para a glória de Deus Pai, irmãos. Essa é a minha parte. É a tarefa que cabe aos pastores e presbíteros desta igreja, formar os santos. Qual é a sua parte? Enquanto membro da igreja presbiteriana do bairro dos Estados, você deve ao menos orar por isso. Você deve torcer pelos novos profetas que Deus levanta entre nós. Você pode encorajá-los a cada pregação que fazem, ou a cada aula que ministram. E quando eles vão ao campo, você deveria, sim, chorar de saudades, mas também saltar de alegria na presença do Senhor. Pois como que por um milagre, Deus está fazendo em nossa igreja uma escola, através da qual Ele chama, treina e, por fim, envia ao campo uma pequena igreja do Nordeste do Brasil. Nossa igreja também deve ser, à luz desta igreja modelo de Atos, uma comunidade que adora o Senhor com seriedade, irmãos. Não sei se você percebeu o que disse antes, mas o jejum neste texto está intimamente ligado ao culto público. Os nossos irmãos estavam jejuando. Eles disseram não a algumas coisas da vida, porque queriam dizer sim a Deus na adoração. Por que não fazemos o mesmo, irmãos? Por que não dizemos não ao trabalho, aos estudos, ao lazer, ao entretenimento, ao menos no dia do Senhor, como meio de preparar o nosso coração para este momento? É assim que usamos o jejum para a glória de Deus, irmãos. Jejum não é um meio para se conquistar coisas. Jejum é um meio de graça, através do qual nós dizemos não a coisas, para estarmos com o nosso Deus. Era assim, por exemplo, que David Brainerd, o jovem missionário entre os índios americanos, desfrutava desta dádiva. Ele jejuava constantemente e sim, pedia ao Senhor pelo avanço de seu reino entre os índios. Quase nunca recebia resposta imediata do Senhor quanto à obra. Mas seu biógrafo, Jonathan Edwards, disse ou registrou que ele sempre falava: mesmo que Deus não me responda como eu quero,
quando eu jejuo, eu tenho a doce consolação do Espírito até o final do mesmo dia. Por que você não faz o teste, meu irmão? Porque ao menos neste dia você não se separa do mundo. Você não desliga a televisão. Você não fica offline na internet. Porque você não para de fazer as mesmas coisas que você já faz de segunda a sábado. Para se dedicar ao Senhor inteiramente. Para ler a palavra dEle. Para cultuar com sua família. Para estar com a sua igreja. Para crescer em graça e conhecimento. Jejuemos mais do mundo, irmãos, a fim de sermos como esta igreja, uma igreja missionária para a glória de Deus. E lembre-se, ela não apenas formava líderes para si, como algumas igrejas dos nossos dias. Essa igreja formava líderes e era capaz de enviar os seus melhores homens ao campo. Quem não queria ficar com Saulo? Ou com Barnabé na igreja? Nós encontramos neste texto, como aponta um comentarista, um equilíbrio missionário muito saudável. Prestem atenção a isso, jovens. Embora o Espírito tenha dito, separem-me Saulo e Barnabé, foi a igreja quem os enviou ao campo. Ou seja, missionários não devem ir ao campo sozinhos, mesmo que estejam dizendo ter uma liderança interior do Espírito. Eles precisam esperar até que o mesmo Espírito lidere a igreja mãe, para se comprometer com eles e enviá-los formalmente. Ao mesmo tempo, a igreja não pode, não deve, a nossa igreja não vai impor aos missionários onde, como ou quando trabalhar ou plantar uma igreja. Nós vamos respeitar, irmãos, a liderança do Espírito no coração dos missionários. Depois vamos seguir o Espírito e nos comprometer com os missionários. A propósito, o que você tem feito para apoiar os homens e mulheres que vão ao campo? Ou que talvez já estejam lá? Quanto da sua oração semanal é dedicada ao campo missionário? Você tem orado por nossos irmãos que estão longe de casa, da igreja e da pátria? Você tem orado por nossa igreja? A fim de que tenhamos, apesar da crise do Brasil, recursos o suficiente para manter os nossos irmãos no campo. É uma questão espiritual, irmãos. Você tem pensado, já que nos aproximamos do fim do ano, em alguma resolução missionária para a sua vida, para os próximos anos? Há dentro do seu planejamento repartir mais, investir mais, fazer mais por aqueles que estão distantes, pregando o Evangelho de Cristo? Ou será que de novo você só vai fazer planos para a sua família? Para a próxima viagem que quer fazer? Ou para o próximo bem que gostaria de ter? Que o Espírito de Deus sopre sobre nós, irmãos. Que Ele tire o nosso coração das coisas deste mundo. E que Ele nos faça ser uma igreja missionária para a glória de Deus. Pois como ouvimos, a missão começa na igreja local. Outra verdade que podemos destacar deste texto, irmãos, sobre a missão é a seguinte: ela sempre conta com missionários.
obviamente. E falando deles, de Barnabé e Saulo, Lucas nos oferece 3 informações importantes em um espaço curto de texto. Os versos 4 e 5. Primeiro ele nos diz, enviados pelo Espírito Santo, verso 4. Barnabé e Saulo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Como foram enviados ou liderados pelo Espírito? De novo, não sabemos, irmãos. Pode ter sido algo interno. Não é incomum para a época apostólica. Deus falava diretamente com os apóstolos. Mas pode ter sido algo externo. Por exemplo, Barnabé era de Chipre. E ele pode ter dito a Saulo, vamos primeiro aos meus conterrâneos. Não sabemos. O que sabemos é que Chipre era uma espécie de Havaí da época, irmãos. Era conhecida como a Ilha da Alegria, pois tinha um clima maravilhoso o ano inteiro e oferecia aos seus visitantes recursos naturais em abundância. Dá para ser missionário no Havaí também, meu irmão. De toda forma, irmãos, foi para lá que o Espírito enviou os primeiros missionários da igreja de Antioquia. E o que eles fizeram ao chegar? Turismo? Claro que não, irmãos. O texto segue nos dizendo, verso 5, chegaram em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Eis o padrão da missão de Paulo. Ele e seus companheiros primeiro vão às sinagogas judaicas, pregam aos judeus, e depois vão aos gentios, aos estrangeiros, nas praças e nas ruas. É o que acontece aqui, na abertura da primeira viagem missionária. E notem que Lucas nos diz que eles pregavam nas sinagogas. O que significa dizer que eles estavam pregando. No verso 6, Lucas nos diz que eles viajaram por toda a ilha, como se estivessem em uma turnê de pregação do Evangelho. Com isso, o autor sagrado está nos dizendo que a pregação era o ponto central desta missão. Foi para pregar que o Espírito os enviou àquela ilha. Depois de nos dizer que eles foram a Chipre, e que foram a Chipre para pregar, Lucas fecha o verso de número 5 nos dizendo que esses 2 missionários estavam acompanhados, irmãos. De acordo com ele, João, que também é conhecido como João Marcos, estava com eles como auxiliar. Alguém já disse que este João Marcos foi o primeiro residente ou estagiário de pregação e plantação de igreja da história das missões. Pode ter sido, mas verdade seja dita, nós não sabemos se o trabalho de João Marcos era pastoral, se ele estava ali para aprender com Barnabé e Saulo, a pregar e cuidar de pessoas, ou se estava ali para facilitar a missão deles. Quem sabe cuidando do lugar onde dormiriam, o que comeriam e para onde seguiriam depois da pregação. Nós não temos como precisar. O que podemos dizer com certeza, e isto chama a minha atenção, irmãos, é que estes 2 grandes homens de Deus, Barnabé e Saulo, precisavam da ajuda de um jovem chamado João. Você também precisa de ajuda, meu irmão?
todos nós precisamos de alguma ajuda na caminhada cristã. Nenhum cristão é capaz de fazer a jornada sozinho, irmãos. Por isso Deus nos deu casamento. Não foi só para sexo não, jovem. Tira isso da sua cabeça, é bom, mas acaba. Deus nos deu família, igreja, amigos, cristãos, com o propósito de nos ajudar ao longo da jornada cristã, irmãos. Cabe-nos cultivá-los e, quando necessário, nos aproximar deles pedindo socorro. Por exemplo, você está com algum problema familiar, enfrenta uma dificuldade conjugal, nós temos um time de conselheiros na igreja. Homens e mulheres experimentados na vida e conhecedores da palavra. Eles podem orientar, exortar e ajudar as pessoas que enfrentam dificuldades na família. Você chegou entre nós outro dia e está ávido por conhecer a Bíblia. Não tenha vergonha de pedir ajuda a um cristão mais maduro. Se aproxime dele, tome conhecimento e diga: eu gostaria de ler a Bíblia. Está começando a trabalhar na igreja, em algum ministério, vai plantar uma nova igreja, meu irmão? Procure a João. Ele pode ser jovem, ele pode não ter muito, mas certamente ele tem alguma coisa para repartir com você. Na verdade, todos nós temos, irmãos. A questão é saber se nós estamos dispostos a repartir. É se queremos ajudar os nossos irmãos. O que você tem que pode ser repartido com os irmãos com quem você congrega aqui? Tem conhecimento bíblico? Tem alguns anos de caminhada cristã? Aproxime-se de alguém que acabou de chegar. Em vez de ficar assistindo os poucos que a sua leitura fazem a obra, entre em campo e venha fazer a obra conosco. Comece a discipular alguém. Tem tempo para fazer visitas? Nós temos irmãos hospitalizados, idosos que já não podem mais cultuar conosco, amariam receber a sua visita. Você tem recurso e pode investir na vida de irmãos da igreja local? Pode enviar ao campo missionário para assistir aqueles que estão distantes? Os missionários certamente ficarão gratos, pois eles, como eu e você, também precisam de alguma ajuda no cumprimento da missão. Mas de que missão eu estou falando, irmãos? Ou qual é a tarefa com a qual os missionários devem se ocupar mesmo? Missionários não vão a Chipre ou a África fazer turismo, meu irmão. Missionários não são ativistas sociais em Nova York ou no Rio de Janeiro. Missionários são enviados pelo Espírito primeiro e antes de qualquer coisa, irmãos, para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Tem muito missionário só tirando foto. Barnabé e Saulo não estavam em uma expedição de turismo, irmãos. De acordo com Lucas, os nossos irmãos estão pregando o Evangelho por toda a ilha de Chipre. Inicialmente é o que fazem nas sinagogas. Em breve vamos vê-los pregando a um político renomado. Ao fim da primeira viagem, vamos encontrá-los pregando ao ar livre para uma multidão em Listra.
seja onde for, a missão destes missionários não muda. Quer na igreja ou na fazenda, na cidade ou no campo, Barnabé e Saulo sabem que precisam pregar o Evangelho. Eis a nossa missão também, meu irmão. Esteja você na aldeia muçulmana do povo Fula, onde Levi e Bruna moram, ou esteja você na UFPB, em João Pessoa. Não muda. Cabe-nos pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Ah, Renan, por quê? Porque homens e mulheres, aqui e do outro lado do mundo, nascem em pecado, já estão sob a condenação de Deus. Eles precisam de Evangelho, irmãos. Os ateus intelectuais que desprezam a Cristo. Os animistas africanos que adoram espíritos da natureza. Todos, Barnabé e Saulo foram enviados a Chipre. Por isso, Levi e Bruna à África. Por isso, Filipe e Carol à Serra Branca. Por isso, Tiago e Anusca ao sul do país. Por isso, Lucas e Marília a Mamanguape. Por isso, você à faculdade. Por isso, você ao seu trabalho. O Espírito do Senhor o enviou, o posicionou em algum lugar para a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Para cumprir esta missão, irmãos, nós precisamos de perseverança. Eis uma das palavras mais importantes para a vida daqueles que se envolvem com a missão da pregação do Evangelho. Porque nem sempre nós vemos os frutos do nosso trabalho. Eis o caso. Barnabé e Saulo batem a ilha inteira. E até o presente momento, Lucas não registra uma conversão sequer. Eles pregaram em vários lugares para muitas pessoas. Ninguém respondeu positivamente. Mas eles seguem pregando, irmãos. E você deveria seguir fazendo o mesmo. Pois não nos compete contar os salvos. Nossa missão é pregar o Evangelho aos pecadores. E depois, Renan, quando você termina de pregar aos domingos, o que você faz? Eu vou para casa e durmo, irmãos. Em paz. Eu confio. Não no meu taco. Não no que eu sei. Eu confio no Espírito Santo de Deus. Você acha mesmo que o Espírito enviaria Barnabé e Saulo para Chipre se não tivesse ali eleitos do Senhor? Nós vamos conhecê-los já já. Aplique a mesma lógica à sua família, meu irmão. Ao local onde você trabalha. À sala de aula que você frequenta. Deus o colocou ali. Deus conta com você naquele lugar. Porque Ele tem eleitos ali também. Pregue o Evangelho e depois espere pelo Espírito Santo de Deus. Pregue. Eis a sua missão. Depois você espera. Sejamos com isso bons missionários de Cristo, irmãos. Quer estejamos na UFPB, lavando os pratos em casa, ou do outro lado do mundo. Afinal, a missão
começa na igreja local. E ela conta com missionários que estão aqui. Para terminar, irmãos, eu ainda posso dizer, segundo este texto, que a missão que temos é uma baita de uma briga. É uma batalha espiritual. Ninguém diz amém a essa altura. Mas é o que encontramos, irmãos, já ao início da primeira viagem missionária. E não foi assim, depois de 3 capítulos surgiu uma dificuldade. Não. Na primeira expedição missionária, surge uma batalha. Depois de nos dizer que os missionários chegaram a Pafos, verso de número 6, Lucas nos diz que eles encontraram ali um judeu, chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Notem isso. Isso tem muito a ver com os nossos dias. O camarada era judeu, o que já era muita coisa para os religiosos, e ele se auto-intitulava Filho de Jesus, ou filho da salvação de Jesus. Ele tinha poder e se fazia na vida se apresentando assim. Mas na verdade, diz Lucas, tal filho de Jesus é um mágico, um falso profeta. Não é porque o camarada diz que prega Jesus que ele é de Jesus, não, irmãos. Ele pode ter do tamanho que for na igreja dele. O nome de Jesus não significa nada. Este tal filho de Jesus, como vamos ouvir da boca do próprio Saulo, era, na verdade, filho do diabo. Mas usava o nome de Jesus. E o que é que ele fazia com este poder que tinha? Mágica, ocultismo, sincretismo religioso, misturando as religiões de então. O verso 7 nos diz que ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. E é aqui que começa a batalha. Deus quer salvar este político. Você que já está desencantado com político, há esperança. Deus pode salvar políticos também, irmãos. Será? Pode. Eis que começa a batalha. Por quê? Porque no verso 7, Lucas nos diz o seguinte: o procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque ele queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, verso 8, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Claro, o camarada tem um dos melhores cargos da ilha, mantém sob as suas rédeas o homem mais poderoso da Ilha da Alegria. Ele está se sentindo ameaçado, irmãos. Então ele tenta desviar o procônsul da pregação de Saulo e Barnabé. Mas como em toda boa batalha, nós também temos aqui um bom soldado de Cristo que não foge à luta. Ele não será mais chamado de Saulo. Seu primeiro nome é hebraico. De agora em diante, sem muitas explicações, Lucas o chamará simplesmente de Paulo. Seu segundo e internacional nome. Mais importante,
Não estamos mais falando do perseguidor da igreja, que prendia e arrastava os cristãos aos tribunais, com a força do próprio braço, irmãos. Lucas nos diz que este homem agora é cheio do Espírito Santo de Deus, o que significa dizer que ele depende do poder do alto. Logo, quando ele vê a batalha se levantando, ele não foge. Ele parte para cima dela. Como? Verso 9. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você. E você ficará cego e incapaz de viver, ou melhor, de ver a luz do sol durante algum tempo. Que discurso forte para os nossos dias. E cristão. Se tem dúvida, leia de novo. E veja que Saulo, que agora é Paulo, está sob a autoridade do Espírito. E para aqueles que dizem, bem, isso não se parece com o cristianismo de Jesus, leia os evangelhos com atenção, meu irmão. Jesus diz coisas terríveis para aqueles que desviam os pés dos pequeninos. Melhor fosse, disse Jesus, que eles amarrassem uma pedra ao redor do pescoço e se lançassem ao mar. E se você tem dúvida de que Paulo falava pelo Espírito, veja o que aconteceu a Elimas. Imediatamente, registra Lucas, vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, por sua vez, verso 12, vendo o que havia acontecido, creu. Notem isso. Profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Ele viu sim a manifestação do poder de Deus. Mas o que impressionou mesmo foi a pregação do Evangelho. O mágico foi imediatamente condenado, irmãos. O político, pasmem vocês, foi salvo. E João Marcos, o auxiliar dos missionários. Qual foi o efeito deste episódio sobre a vida daquele jovem, irmãos? Verso 13. De Pafos, Paulo e seus companheiros. De agora em diante, nunca mais Lucas vai falar Saulo. Será sempre Paulo. E agora também há uma inversão na ordem da apresentação. Não será mais Barnabé e Paulo ou Saulo. Será agora Paulo e seus companheiros. Ele torna-se, a partir de agora, o personagem humano principal da narrativa de Lucas. Voltando ao texto de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. E João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Alguém certamente está dizendo algo do tipo: Renan, não há nenhum juízo de valor sobre esse retorno de João. Lucas não está emitindo opinião sobre o que aconteceu. Eu sei, aqui não. Em 2 capítulos para frente, se referindo a este episódio, o historiador vai falar explicitamente que este João Marcos abandonou Paulo e Barnabé no campo missionário. Por que ele o fez? Não sei, irmãos. Sabemos, pelo relato do próprio Lucas, que ele era rico, tinha posses.
E quem sabe foi à missão pensando que estava fazendo turismo. E teve saudade da casa da mãe em Jerusalém. Pode ser. Mas quem sabe ele não concordava com a viagem missionária daqui para frente, porque o próprio Paulo estava doente. Ele diz isso aos Gálatas. Ou talvez tenha sido medo, irmãos. O camarada mal saiu de casa, já viu Paulo em uma batalha espiritual contra um filho do próprio diabo. Ele disse: quero isso para a minha vida nada. Imagine aí toda a cidade. Eu acho que ele fugiu na hora certa. Paulo vai ser apedrejado já já. Não sabemos ao certo. O que podemos dizer é que este jovem desistiu. Desistiu da missão. Voltou atrás da decisão de seguir proclamando o nome de Cristo entre as nações. Quem nunca, irmãos? Apesar de triste, sejamos realistas, quem nunca? Quem nunca desistiu da obra de Deus aqui? Estou pensando no pai que cansou de pregar para o filho, ele não se converte, pastor. Ou naquela mãe que ora dia e noite, mas já não acredita mais. Ou na esposa que falou 1, 2 e está esperando há 10 anos, mas no seu íntimo ela já desistiu de crer. Me refiro ao homem que lutou muitas vezes contra o avanço do pecado, mas que acabou cedendo e se entregando às tentações. Ou ao jovem pastor, que mal chegou ao campo, e porque não vê resultados imediatos, já está considerando a possibilidade de desistir. Esse é você? O descrevi de alguma forma? Eu sei que a obra do pastor, o trabalho de um pai, a responsabilidade de uma mulher piedosa não são coisas tranquilas. Esta missão não é simples, não é fácil. E nós já deveríamos saber, nós estamos em guerra, irmãos. Existe essa tal de batalha espiritual mesmo. Quer você queira ou não, vez por outra ela avança, invade a sua família, toca a nossa igreja, mexe com a nossa estrutura. O diabo é real, irmãos. E não poucas vezes vai usar pessoas, circunstâncias e oportunidades para fazer guerra contra o evangelho no seu coração, no meu, na nossa casa e na nossa igreja. Então acorde para Jesus, meu irmão. Aqui não é Disney World, não. É campo de batalha. E talvez esta batalha esteja a sua leitura vencendo a sua família, invadindo o seu coração pouco a pouco, tirando o seu desejo de voltar para casa, tirando aquela vontade que você tinha de ser pai, mãe para a glória de Deus. O que é que a gente faz agora, irmãos? Como é que a gente fica de pé quando as ondas da batalha espiritual, que nós nem vemos, se abatem sobre nós? Cristão, lembre-se de uma verdade bíblica. O diabo é poderoso. Mas do seu lado caminha o Deus Todo-Poderoso. É por isso que Paulo pode dizer, com tanta coragem, na cara daquele mágico: você é filho do diabo. E é por isso que muitos anos depois, o mesmo missionário pode fazer a seguinte pergunta retórica aos romanos: que diremos, pois, diante destas coisas? Qualquer uma. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Mãe, Deus está ao seu lado na batalha da sua casa. Missionário, Deus está do seu lado do campo, neste jogo chamado evangelização. Jovem, Deus está com você no trabalho. Deus está com você na faculdade. O Deus Todo-Poderoso é por nós, irmãos. Não está contra nós. Creia nisso. Se estava pensando em desistir de ser pai para a glória de Deus, de ser marido para a glória de Deus, de ser missionário para a glória de Deus, de ser profissional para a glória de Deus, encontre nesta mensagem força para recomeçar. E se já desistiu, se já entrou por essas portas decidido, olhe para João Marcos. Eu sei que ele desistiu ao início do ministério de Saulo, irmãos. Mas ao final da vida, é a este jovem que Paulo chama de amigo útil para a obra do Senhor. No contexto da morte de Paulo, quando muitos o abandonaram, Paulo podia dizer: João Marcos me é útil, ele não vai me abandonar. A questão não é tanto como começamos, irmãos. É como perseveramos, crendo não na nossa força, mas no poder do nosso Deus. Mesmo quando você desiste da missão que recebeu, de ser marido, pai, cristão, Ele não desiste de você. A mensagem dele continua sendo a mesma, pregada por Malaquias, em um dos piores tempos da história da igreja. Eu sempre os amei. Trate a obra de Deus assim, como o Deus da obra trata você. Persevere, não desista, não volte atrás. Vocês subiram muito antes. Vão ter que esperar um pouquinho. Sinto muito. Aos pregadores, aos mestres, aos aspirantes, aos oficiais da igreja, com quem queremos ser parecidos de verdade, irmãos? Com Elimas o mágico, que perverte o caminho reto do Senhor? Ou com João Batista, que tinha a missão de preparar, endireitar o caminho para o Senhor? Os falsos pregadores, à semelhança de Elimas, desviam pessoas da verdadeira fé, irmãos. Pervertem o caminho do Evangelho, prendendo seus ouvintes a regras humanas, exaltando esforço e obras dos homens. Eles enganam as pessoas com ofertas de salvação imediata e assim afastam-nas do verdadeiro Salvador. E estão em igrejas evangélicas. Usam o nome de Jesus e abrem esta mesma Bíblia que você tem. Contudo, Deus está longe deles. Deus não está presente no discurso deles. E a mensagem deles não salva, condena. Os pregadores do Evangelho, irmãos, ao contrário, pregam a verdade, mesmo que ela seja difícil de se ouvir. Porque eles têm por objetivo aproximar pecadores de um Deus santo. Eles pregam o Evangelho visando libertar as pessoas de suas prisões espirituais,
Sim, religiões de ocultismo, de boas obras, mas também da autoadoração, da idolatria a si mesmo. Os pregadores do Evangelho insistem em exaltar a livre e soberana graça de Deus na salvação, pois eles querem conceder aos pobres e assustados pecadores a esperança da salvação mediante a fé em Cristo, e em Cristo somente. Essa é a nossa missão enquanto pregadores. Cabe aos ouvintes as respostas. Como responderão? Eu não sei. Como você vai responder nessa tarde? Espero que não seja imitando Elimas, se opondo ao Evangelho de Cristo no seu coração, tentando perverter o que você está ouvindo, tentando barganhar com Deus, apresentando as suas boas obras. Eu espero que não. Eu espero que seja como o político de Chipre. Espero que você creia profundamente no Evangelho de Jesus Cristo. O primeiro foi condenado, irmãos, imediatamente, ilustrando o que vai acontecer a todo e qualquer pecador que morre sem Cristo. Ele viverá eternamente em escuridão, longe da luz do Senhor. O último foi salvo, imediatamente também. E ele nos dá um vislumbre do que acontece na salvação dos pecadores. Quando Deus resolve salvar alguém, Ele lhe concede luz, entendimento. Ele abre os seus olhos, Ele ilumina o seu coração. Com que objetivo, Renan? O mesmo missionário Paulo nos diz, escrevendo aos Coríntios. Deus nos dá luz, irmãos, a fim de que vejamos a glória dEle, brilhando na face de Cristo. Quer saber se você é salvo? Pergunte-se: eu amo olhar para a face de Cristo. Ela é o meu deleite. É Ele e a sua obra que arrebatam o meu coração. É a cruz e o sacrifício de Cristo que tomam as minhas emoções quando eu vou ao culto. Não existe salvo sem amor, paixão, deleite espiritual no Salvador. Não existe salvo com medo de estar com Cristo. Não existe salvo que anseia por viver mais na terra do que com o próprio Salvador. Como cantamos há pouco, irmãos, em tempos de paz ou sofrimento, o que o salvo anseia mesmo é o retorno de Cristo. É o que acontece no seu coração. Meu irmão, que Deus tenha misericórdia de você, Deus tenha misericórdia de mim. Pois nem sempre eu vejo esse amor no meu coração, e eu sei que você também não vê no seu. Então que oremos em arrependimento, e que busquemos no Senhor, a fim de que tenhamos a Cristo, como Ele de fato é, a pedra mais preciosa da nossa vida, o objetivo maior da nossa existência, a pessoa com quem realmente queremos casar, diante de quem queremos nos prostrar, a viagem que queremos fazer. Pois senão, talvez estejamos enganados, sendo apenas bons religiosos. Como o político.
Eu espero que você se impressione profundamente com o Evangelho nessa tarde. Que confesse os seus pecados, as suas tentativas de agradar, de salvar, de ter o que Ele tem. E creia em Cristo para a sua salvação. Sendo assim, você não viverá mais nas trevas, porque Ele bebeu as nossas trevas na cruz. Nós viveremos na luz de Deus Pai para sempre, irmãos. Se essa for a decisão da sua vida, você também não viverá mais em tanta confusão. Pouco a pouco você vai aprender sobre os caminhos do Senhor. E pouco a pouco você também vai aprender sobre a missão da igreja. Pois, como disse antes, a missão não é algo que escolhemos, é algo que recebemos. De acordo com o próprio Cristo, cristãos não devem fazer tantas escolhas sobre o que realizar em termos de missão. Eles já deveriam estar ocupados com a missão de fazer discípulos de todas as nações. Alguns se escondem atrás da soberania de Deus. Presbiterianos fazem isso muitas vezes. Usam até o próprio João Calvino. Como justificativa para a ausência de envolvimento com a obra da evangelização ou das missões. Deus é soberano, pastor, Ele vai salvar, eu sei, meu irmão. Mas se você for ao Museu de Genebra hoje, você vai encontrar centenas de cartas pastorais produzidas por Calvino e enviadas a missionários e pastores plantadores ao redor do mundo. É mentira, é tolice pensar que Calvino não queria o avanço do reino. O homem tinha em Genebra uma escola de pastores. Ele fez uma escola que influenciou séculos para frente. Não sei se você sabe, mas os primeiros cristãos que chegaram aqui foram enviados ou tinham contato com Calvino. Morreram, mas vieram. Sendo uma igreja missionária e encarando a batalha espiritual, irmãos, nós precisamos viver assim. Através de cartas, mensagens, encontros, palavras, orações, nós precisamos encorajar uns aos outros. Incendiar uns aos outros continuamente. A fim de que sejamos capazes, no poder do Espírito, como Paulo e Barnabé foram, no cumprimento da missão que recebemos. Que o Espírito de Deus sopre sobre nós nessa tarde. E que Ele faça da nossa igreja, cada vez mais, uma igreja missionária para a glória de Deus. E para a alegria eterna de todos os povos.